Vamos lá, né? Agora para de português, né? A revisão de hoje de português, né? Nós vamos continuar, né? Da aula passada. Hoje é falando sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela sílaba, aquele pedacinho que a gente pronuncia com mais força, né? É a sílaba mais forte da palavra. Aí lembra vocês que eu disse que quando a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba for a mais forte, ela é paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, ela é proparoxítona. Tá certo? Só para lembrar que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, quando você vê uma palavra em que a antepenúltima sílaba estiver acentuada, ali você já sabe que ela é proparoxítona. Tá certo? Então, vamos ler esse texto aqui que está aqui no livro. Tio era um gnomo muito inteligente. Entendia a língua dos animais, dos insetos, das flores, das árvores, das pedras, das águas e dos ventos. Era a mais sábia das criaturas da floresta, dos troncos amarelos. Todos lhe pediam explicações, conselhos. Dona Coruja, vovô Macaco, seu Tamanduá e até o doutor Tatu. Óculos sobre o nariz, gorro amarelo na cabeça, calças vermelhas folgadas. Lá ia ele em expedições em busca de novos conhecimentos. A floresta era grande, tantos seres viviam ali que sempre havia algo para aprender, né? Então, preste atenção que vocês vão agora copiar as palavras que estão acentuadas. Aqui embaixo você vai copiar uma embaixo da outra, todas as que estão acentuadas aqui do texto. E depois vocês vão dizer do lado da palavra se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá certo? Então você vai no texto, tira todas as palavras que estão acentuadas, escreve uma embaixo da outra e depois do lado de cada palavra você vai colocar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá certo? Na página 63, segunda questão, você vai destacar a sílaba tônica e ao lado você vai dizer se ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima, tá? Então, a sílaba mais forte de parágrafo é o Rá. Então, você escreve, já foi escrito aqui o Rá, né? E aí, do lado, a sílaba mais forte é a última, a penúltima, a antepenúltima. Aí você vai lá, é a antepenúltima sílaba. Aí você escreve do lado, antepenúltima sílaba. Do mesmo jeito você vai fazer com as outras palavras. Qual é a sílaba mais forte de computador? Aí você escreve dentro do quadrinho só a sílaba mais forte. E do lado você vai dizer se essa sílaba mais forte ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Tá certo? Aí você vai fazer com todas essas palavras. Na terceira questão, você vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, observando a sílaba tônica. Então, para as palavras que forem oxítonas, você vai colocar o número 1. Para as que forem paroxítonas, o 2. E para as que forem proparoxítonas, o 3. Tá certo? Na quarta, você vai circular a sílaba tônica das palavras. Depois, você vai escrever outras palavras que tenham a tonicidade da mesma posição. O que é isso? Você vai circular as sílabas mais fortes de cada palavra. Aí depois você vai escrever outras palavras, sem ser essas, que têm a sílaba tônica igual a essas daqui. Por exemplo, genipapo. A sílaba mais forte de genipapo é o pá, certo? Então, genipapo é a penúltima sílaba. Então, você vai escrever uma outra palavra em que a sílaba mais forte seja a penúltima. E assim você vai fazendo com as outras palavras. Na quinta questão, você vai colocar o acento agudo ou o acento circunflexo na sílaba tônica das palavras, tá? Acento agudo é aquele tracinho para o lado. Acento circunflexo é o chapéuzinho. E depois você vai copiar as palavras aqui no texto com os acentos, tá? Na sexta questão, você vai separar as palavras do quadro verde que forem oxítonas, você coloca na primeira coluna. As que forem paroxítonas, na segunda coluna. E as que forem proparoxítonas, na terceira coluna, tá? E na página 64, para vocês, na primeira questão, completar as palavras com BL, CL, FL, GL, PL, TL, tá? Então, você vai colocar
essas sílabas, né? Essas consoantes dentro do quadrinho para formar as palavras, completar a palavra. Depois você vai ler as palavras do quadro e vai colocar elas em ordem alfabética, de acordo com as letras do alfabeto. Primeira palavra, qual é? Que começa com a letra A, aí você escreve. Depois é que começa com a letra B, e assim vai até a última letra do alfabeto, tá bom? Terceira questão, você vai escrever o nome das palavras do quadro abaixo na cruzadinha. Então você vai vendo aí qual é a palavra que vai cabendo em cada bloquinho desses daí da cruzadinha e vai colocando, certo? E na última questão você vai ler as palavras e escolher duas palavras desse quadro rosa e fazer uma frase com cada uma delas, tá certo? Você escreve duas palavras do quadro rosa e escreve uma frase com cada uma, tá bom? Pronto. Revisão de hoje de português. Até amanhã.